Olá, meu nome é Luane Carvalho, o meu orientador foi o professor Márcio Moreira e a minha pesquisa foi sobre os efeitos do apelo emocional sobre a mudança de atitudes em histórias em quadrinhos. Para introduzir o tema, o que é apelo emocional? Apelo emocional é quando há uma externalização de sentimentos, quando se utiliza emoções com o objetivo de convencer alguém de algo, quando alguém se expressa utilizando emoções. E isso acaba sendo, de certa forma, uma maneira de manipular, persuadir para alcançar certo objetivo. E por que isso acontece? Porque as emoções exercem certa influência sobre as decisões e os julgamentos das pessoas. Elas são menos controláveis e muitas vezes surgem de maneira inconsciente. Então, o apelo emocional consegue ser mais eficaz do que informações que são racionais ou neutras. E é possível observar que o apelo emocional é muito utilizado nas estratégias de marketing. Inclusive, é possível encontrar muitos artigos falando sobre esse assunto, porque o apelo emocional consegue criar conexões profundas com o público, então é mais fácil de convencer um cliente. E nesse sentido, foi utilizado a análise do comportamento para estudar a atitude dos participantes em relação ao apelo emocional. Bom, o que é análise do comportamento? A análise do comportamento é uma abordagem da psicologia que trouxe diversas contribuições sobre o comportamento humano através da observação e da manipulação de variáveis. E já atitudes são avaliações que os indivíduos fazem em relação a determinado objeto, pessoa, ideia ou situação, representando um comportamento externamente expresso. Bom, e esse comportamento é emitido de acordo com uma história prévia de aprendizagem. Então, experiências anteriores podem aumentar ou diminuir a probabilidade de certas respostas serem emitidas. E também essa pesquisa foi realizada utilizando histórias em quadrinhos, porque já existem outras pesquisas que estudaram como o impacto dessas narrativas influenciam na atitude das pessoas. Inclusive, essa pesquisa foi realizada utilizando como referência outra pesquisa realizada por Moreira et al., publicada em 2024, que foi sobre os efeitos do apelo emocional sobre mudança de atitude. E nessa pesquisa de Moreira, os resultados indicaram que os personagens que utilizaram apelo emocional para relatar uma experiência traumática tiveram uma avaliação mais negativa. Então, o objetivo dessa pesquisa é examinar como o apelo emocional nas histórias em quadrinhos influencia as atitudes dos leitores em relação aos personagens, utilizando uma abordagem experimental de caso único do tipo pré-teste e pós-teste para medir as mudanças de percepção antes e depois da exposição ao estímulo emocional. Então, de maneira resumida, vamos ver se a atitude dos participantes mudam ou não em relação aos personagens após eles fazerem o uso do apelo emocional. E agora sobre o método. 3 participantes realizaram a pesquisa, sendo as 3 mulheres entre 18 e 23 anos. Sobre os procedimentos éticos, foi encaminhado o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que ali possuía todas as informações da pesquisa, todos os benefícios e riscos, e caso a participante concordasse, ela assinava. Sobre o delineamento, foi do caso único do tipo pré-teste e pós-teste, sendo a variável dependente a exposição ao relato de história utilizando apelo emocional e a variável independente a avaliação de atitudes em relação a personagens de histórias em quadrinhos. Sobre o local, a pesquisa foi conduzida de maneira online e foi solicitado aos participantes que estivessem em um ambiente confortável e adequado para que a pesquisa pudesse ser bem conduzida. Os materiais utilizados foram o WhatsApp, por onde eu entrei em contato com as participantes, um notebook, por onde eu abri o Google Meet e entrei em videochamada com as participantes, o Canva, por onde foi sendo passados os slides com a história em quadrinhos, e o Google Forms, por onde foi feito o TCLE e também a escala diferencial semântica. E a escala diferencial semântica, que foi um instrumento de coleta de dados, e ela consiste em 9 pares de adjetivos, sendo eles triste alegre, tenso relaxado, áspero liso, feio bonito, pesado leve, negativo positivo, duro macio, mau e bom, desagradável e agradável.
Então, cada participante teve que avaliar as duas personagens principais e também o conceito de apelo emocional, avaliando ali como ela caracterizaria tanto as personagens quanto o conceito, como está representado no slide. E na história em quadrinhos tinham duas personagens principais. A primeira delas era a Joana, que ela não utiliza apelo emocional e a gente utilizou a sigla C1 para ela. E a segunda personagem principal é a Bia, que fez o uso do apelo emocional, e para ela foi utilizada a sigla C2. E como aconteceu o enredo dessa história em quadrinhos? A história acontece em um contexto familiar de final de ano, em que a família está montando a árvore de Natal, e em um momento a mãe pergunta às filhas o que elas querem ganhar de presente de Natal. E as duas filhas, que são a Bia e a Joana, falam para a mãe que querem ganhar o celular. Só que a diferença é que a Bia utiliza o apelo emocional e a Joana não utiliza. Então, no slide tem até um exemplo de quando a Bia começa a utilizar o apelo emocional. Então, como a gente pode ver, a Joana começa falando: "Mãe, eu estava querendo muito um celular novo." E a Bia fala: "Eu também estava querendo muito, mãe." E a mãe responde: "Mas por que, meninas? O celular de vocês parece tão bom ainda." E a Bia começa utilizando o apelo: "Mãe, todos os meus amigos já têm o último modelo de celular. Eu me sinto excluída e até mesmo envergonhada quando eles me mostram o tamanho do celular, a câmera, e o meu não é assim. Seria tão bom se eu pudesse ter um celular mais novo também. Sinto que as minhas amigas me julgam." Então é nesse contexto que se passa a história. E sobre o procedimento, primeiro foi enviado o TCLE, como já foi comentado. Depois foi apresentado o primeiro capítulo da história, que era um capítulo para apresentar os personagens, o contexto familiar da história. Depois foi enviado o questionário, que possui a escala diferencial semântica, para as participantes avaliarem as personagens e o conceito apelo emocional. Em seguida foi apresentado o segundo capítulo, e nesse sim havia o uso do apelo emocional. E em seguida elas tinham que responder novamente o questionário para avaliar as personagens e o conceito, após terem visto a história com o uso do apelo emocional. E por último, foi apresentado o terceiro capítulo, que era um capítulo de finalização da história. E agora, sobre os resultados. No slide está aparecendo os resultados da participante 1, e a gente tem 3 gráficos na tela. Tem o do C1, que é o da Joana, que é a personagem que não utiliza apelo emocional, o C2, que é a Bia, que utiliza apelo emocional, e o C3, que é o conceito de apelo emocional. Então, a gente tem o gráfico na linha vertical, que são os adjetivos, e na linha horizontal, a avaliação de -3 a 3 de como a personagem foi avaliada em relação a esses adjetivos, sendo a cor azul representando o pré-teste, que é antes do apelo emocional, e o vermelho pós-teste, que foi após as participantes terem sido expostas ao segundo capítulo, que era o que possuía o apelo emocional. Então, em relação à participante 1, ela começa avaliando a Joana, que é a personagem que não utiliza apelo emocional, que é o C1. Ela começa avaliando ela de maneira totalmente positiva. E no pós-teste, ela avalia também, predominantemente, de maneira positiva, tendo apenas uma avaliação negativa. Já em relação ao C2, que é a Bia, que utiliza apelo emocional, ela no pré-teste é totalmente avaliada de maneira positiva, tendo avaliação 3 em todos os adjetivos. E já no pós-teste, ela é avaliada de maneira mais negativa, tendo algumas avaliações neutras e apenas uma avaliação positiva. Assim como o conceito apelo emocional, ele começa sendo avaliado no pré-teste, tendo uma avaliação negativa, algumas outras neutras e tendo 3 avaliações positivas. E já no pós-teste, ele é predominantemente negativo, com algumas avaliações neutras. Já em relação à participante 2, ela começa avaliando o C1 de maneira negativa, neutra e positiva, ficou bem variado, mas no pós-teste ela avalia totalmente de maneira positiva. Em relação ao C2, ela começa avaliando no pré-teste de maneira positiva
e no pós-teste de maneira negativa, assim como no C3, que é o conceito de apelo emocional, no pré-teste começa sendo positivo, com avaliações positivas, tendo uma avaliação negativa, e já no pós-teste ela avalia totalmente de maneira negativa o conceito de apelo emocional. Já em relação à participante 3, ela começa avaliando C1, em sua maior parte de maneira positiva, tendo algumas avaliações neutras e uma avaliação negativa no pré-teste, e já no pós-teste ela avalia em sua maior parte, em relação aos adjetivos, de maneira positiva, tendo 2 avaliações negativas. Já em relação a C2, ela no pré-teste começa avaliando em sua maior parte de maneira positiva e no pós-teste fica um pouco variado, mas sendo predominantemente de maneira negativa. E já o conceito de apelo emocional, ele começa sendo avaliado em sua maior parte como neutro no pré-teste e já no pós-teste ele é avaliado predominantemente de maneira negativa. Então, em relação aos resultados, é possível ver que o objetivo do estudo foi alcançado, que era a investigação do impacto do apelo emocional em histórias em quadrinhos, nas atitudes dos participantes, e fica nítido que houve alterações perceptíveis nas atitudes dos participantes em relação a esses personagens, e indica que o apelo emocional pode ser percebido sim como algo manipulador, tendendo a gerar avaliações mais negativas. Muito obrigada!